Mato Grosso do Sul tem mais de 13 mil pesquisadores. 58% são mulheres. Quem disse, né, que nós não gostamos de ciência, não é mesmo? A gente até falou sobre isso ali bem na semana de estreia do Balanço da Manhã, na semana de 7 de março. Pois é, o estado também é o quinto do país com o maior número de pesquisadores com doutorado. E para entender como adotar a pesquisa como profissão, nós convidamos Cristiano Espíndola, que é pró-reitor de pesquisa da Universidade Católica Dom Bosco. Bom dia. Bom dia, Verusca. Bom dia a todos os ouvintes. Todo pesquisador é um cientista, né? Sim. A formação que nós temos durante a vida acadêmica, aqueles que fazem mestrado e doutorado, eles se preparam para ser um cientista, para ser um pesquisador. Alguns deles enveredam para a academia e ali ficam, e outros podem ir para diversos setores da sociedade, ajudando a comunidade como um todo. Né? É porque a gente sempre acha, né, gente, que cientista é aquele personagem de filme tão distante da gente, mas não é verdade. Você estava dizendo, como eu decido que eu vou ser uma cientista? Por onde eu começo? Como é que funciona isso como profissão? Bom, dentro da universidade, nós podemos começar a formação de um cientista ainda na graduação, fazendo, por exemplo, participando do programa de bolsas de iniciação científica. Esse é o início de muitos, mas não significa que quem não consegue fazer iniciação científica não possa ser. Mas uma vez que ele inicia ali na graduação, ele vai pegando um gostinho, vai entendendo que aquela pode ser uma luz que vai iluminar o caminho dele, aí ele pode conseguir, depois de fazer a faculdade, depois de fazer a graduação, iniciar um mestrado e depois do mestrado um doutorado e aí pronto, nós já temos um cientista formado. Qualquer faculdade hoje pode ter uma iniciação científica, não precisa ser na área de ciências, né? Você pode pesquisar, por exemplo, em letras, você pode pesquisar uma nova língua, um novo idioma, né? Isso, as universidades, elas têm a característica, aí dizendo especificamente universidade, elas têm a característica de ter um dos componentes obrigatórios no seu processo de formação, a pesquisa. Então, aquelas instituições chamadas de universidade, elas têm que ter, além da graduação, a extensão e a pesquisa. Essas instituições, e aí você pode ser em qualquer área, como você bem disse, em qualquer área a pessoa pode iniciar o seu processo de formação científica, seja em humanas, seja exatas, biológicas, em qualquer uma você pode se tornar um cientista. E aí, quando você inicia essa sua caminhada pela ciência, pela pesquisa, quais são os caminhos depois que você tem? Eu sei que você falou um pouquinho ali no começo, mas a gente sempre acha que o cientista, o pesquisador, ele vai ficar restrito à universidade. Não, né? Não, é bem verdade que no passado a formação dos pesquisadores no Brasil, né, ela era muito voltada para a academia. Então a pessoa se formava para continuar, para ser um professor, para ser um pesquisador dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma instituição de pesquisa, como nós temos a Embrapa, a Fiocruz. Mas hoje em dia não, a gente sabe que esse foco ele tem que ser ampliado. Quando você olha para países da Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, países mais desenvolvidos, eles têm um forte componente de pesquisadores acadêmicos dentro de empresas. E são esses pesquisadores, são esses cientistas que, na prática, acabam impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias. Pois é, isso que a gente estava falando, né? Você não precisa ser só da área de TI para você contribuir para o crescimento de uma empresa na área de tecnologia. O pesquisador, ele pesquisa aquela necessidade que a empresa, que a população precisa, né? Aquilo, cria o produto e a tecnologia desenvolve. É isso ou eu estou falando besteira? Não, é isso mesmo. O pesquisador, ele vai aprender a identificar os problemas da sociedade e ele adquire ferramentas para poder trabalhar aquilo e gerar uma resposta. E aí, então, um grande grupo vai pegar essa resposta e transformar num produto que nós temos em todos os locais que a gente olha. A gente preparou um material aí, porque a gente vai ver agora uma reportagem de como a conservação ajuda na pesquisa. O biotério da Universidade Católica é um dos mais importantes do estado e durante as queimadas no Pantanal, os estudantes, os professores e voluntários ajudaram as equipes de resgate de animais. A produção é de Mel, Isabelle e Edson Luz. Há 19 anos, o biotério da Universidade Católica Dom Bosco foi inaugurado para ajudar a resgatar e recuperar os animais silvestres e ainda contribui com a pesquisa científica. Atualmente, o biotério da UCDB tem 1.500 roedores, 480 serpentes vivas, além de répteis e anfíbios. Para não correrem o risco delas se envenenarem, quando as serpentes nascem, elas vêm para cá e ficam em caixas isoladas.
Isso acontece porque, quando filhotes, as cobras produzem muito veneno e, por não entenderem a capacidade letal que têm, elas acabam matando umas às outras. O biotério da Universidade Católica é o único lugar do Centro-Oeste que extrai o veneno das serpentes. Os pesquisadores seguram a cabeça da cobra e suavemente levam o animal até um filme de parafina plástica. Ali, a serpente crava as presas e o veneno é retirado. Em seguida, ele é congelado. Quando a gente fala em relação às serpentes, elas são destinadas também à educação ambiental, né, para toda a população, e para os trabalhos de pesquisa da própria universidade, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Então, eu tenho os alunos da graduação, como biologia, medicina veterinária, trabalhando diretamente com os animais, e a gente também tem ainda a extração de veneno, que é direcionada justamente para os estudos das toxinas nos programas de pós-graduação. A maioria das cobras foi capturada e entregue pela população, ou são animais resgatados pelas polícias ambiental e rodoviária. Esse animal chega, ele recebe uma numeração e ele é microchipado. Esse número do microchip vai para um cadastro federal, que é o Cisfauna, e é feito toda a avaliação clínica e física desse animal, e aí ele fica sendo mantido em quarentena por 3 meses para poder vir para a sala de produção de veneno. Até os animais mais exóticos ganham um novo lar, como o lagarto que veio da Austrália. Ele foi trazido de forma ilegal ao Brasil e capturado aqui em Campo Grande pela Polícia Militar Ambiental. Aqui a gente mantém serpentes são de origem dos Estados Unidos, algumas serpentes asiáticas, outros animais como ouriços que são do continente africano e até mesmo um lagarto que veio da Austrália. Esses animais a gente mantém aqui justamente para a gente poder usar eles como fonte de educação ambiental, fonte de pesquisa para alguns projetos aqui dentro da universidade. No biotério a gente também encontra jacarés, aranhas e jabutis. Todos os anos são realizados pelo menos 20 encontros sobre a preservação ambiental e com a presença de várias universidades do Brasil e do mundo todo. Só para ter uma ideia, em 5 meses, de janeiro a maio, o biotério recebeu 2.000 visitantes. Ai, eu detesto cobra, tenho medo. Olha, a universidade investe 10 milhões de reais em pesquisa, tem cerca de 33 grupos formados. Ô, Cristiano, vocês tiram o veneno das cobras, né, das serpentes, mas vocês fazem o soro antiofídico também? Não. Na verdade, esse processo todo que é realizado dentro do serpentário do UCDB, ele tem 2 grandes focos, né? O primeiro é a educação ambiental. Então, nós temos convênios com o ICQBio, e aí quando uma comunidade identifica um desses animais que pode colocar em risco a vida de alguém, eles nos chamam e a gente retira dali para que eles não sejam, primeiro, mortos e não gerem nenhum dano, né? Mas a amostra de venenos que nós retiramos, nós enviamos para parceiros que aí sim podem produzir o soro antiofídico. Por exemplo, nós temos uma parceria com o Instituto Vital Brasil. E além disso, e esse sim é o principal ponto lá dentro da universidade, a gente avalia esses venenos, estuda esses venenos, os grupos de pesquisa que lá estão fazem isso, para tentar identificar possíveis moléculas que possam ser usados como produto farmacêutico, como algum produto que possa trazer benefícios para a instituição, para a comunidade como um todo. Todo mundo que trabalha ali no biotério é pesquisador? Sim, ali nós temos médicos veterinários, biólogos, várias formações ali que atuam produzindo, cuidando desses animais, também fazem treinamentos e aulas fora da universidade para mostrar a importância que esses animais têm. Por isso que, apesar de ser um serpentário, a gente tem vários outros répteis e anfíbios ali, porque a gente ajuda na disseminação do conhecimento e preservação desses animais, né? E aí, uma vez que eles obtêm essas amostras biológicas ali de dentro, aí mandam para os laboratórios que nós temos dentro da universidade ou em parceiros externos para que a gente possa estudar essas amostras. Agora, uma pergunta que todo mundo gosta, adora saber na sala de trabalho é: qual é o salário de um pesquisador? Não Bom, que a gente deva medir a importância da profissão com base em salário, mas vamos lá. É verdade.
Eu posso dizer que é um salário gratificante. Nós temos dizer, em várias... baixo, né? Gratificante. Ele é gratificante. Ele varia muito, né? Claro. Uma informação que a gente pode dar aqui com muita tranquilidade para vocês é que assim, saiu uma reportagem há uma semana atrás mostrando a taxa de desemprego no país, né? E as pessoas, quanto mais qualificação ela tem, menor é essa taxa de desemprego. E, por exemplo, para a progressão profissional, para a progressão salarial, que é o tema que você me perguntou, você tem um acréscimo significativo quando a pessoa tem o mestrado, que é um primeiro nível de quem está se formando como pesquisador, e para o doutorado, que é o segundo nível, é maior ainda. Então, eu posso te dizer que existe um acréscimo significativo não só do pesquisador, do cientista que está nessa carreira, mas também daquele que se prepara fazendo seu mestrado e doutorado e está desenvolvendo outras atividades comerciais. Até porque fazer uma média salarial é difícil, porque são várias profissões, né? Cristiano, muito obrigada, um bom dia, seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço, muito obrigado.